Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, Dom Pedro II no trono do Brasil. Então, a partir daí a gente vai ver como foi, né, esse golpe da maioridade que ocorreu, né, que representou o coração de Dom Pedro II para a política brasileira. Então, o golpe da maioridade. Esse golpe foi o seguinte: com as revoltas regenciais, né, que aumentou a preocupação das elites políticas em relação à estabilidade da monarquia e à unidade territorial do Império Brasileiro, nesse contexto, o grupo de regressistas criou o Partido Conservador, que defendia a manutenção do tráfico de escravos e a concentração de poder capital do Império. A partir daí, os progressistas formaram o Partido Liberal, favorável ao fim do tráfico e à criação de incentivos de imigração de trabalhadores europeus para o Brasil. Também eles defendiam a descentralização, ou seja, a descentralização do poder, pressionando assim a crise política e o regente Feijó, que renunciou ao cargo. Em seu lugar, assumiu o conservador Araújo Lima em 1838. Essa oposição aos conservadores não deu trégua. Só em 1840, os liberais lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, que então, com 14 anos de idade, ele defendendo assim que apenas o rei ao trono garantiria a estabilidade ao país. Os conservadores, por sua vez, culparam a criação da Assembleia Legislativa da províncias pelas rebeliões que ocorriam naquele momento, uma vez que ela havia, garantindo autonomia às províncias. Por isso que em maio de 1840, Araújo Lima decretou lei de interpretação do ato adicional, limitando, novamente a autonomia das províncias. A campanha pela maioridade ganhou apoio popular, provavelmente do próprio príncipe. Nesse contexto, o parlamento aprovou uma maioridade de Pedro de Alcântara. Em julho de 1841, ele assumiu o trono com o título de Dom Pedro II. Iniciava assim o segundo reinado do Brasil. Essa foi a saída encontrada pelas elites brasileiras para salvar a ordem, escravocrata e a unidade do império ameaçada pelos, levantes das províncias. Tudo isso ocorreu desse golpe da maioridade, a partir do momento que Dom Pedro de Alcântara assumindo, o trono a partir de 1841, chamando assim Dom Pedro II, iniciando assim o novo império, ou seja, o segundo reinado no Brasil. A disputa entre os liberais e conservadores. Com isso, após assumir, o Pedro de Alcântara, ou seja, Dom Pedro II, assumindo assim em 1841 o trono, começou a disputa liberais com o conservador. As novas eleições foram organizadas em 1840, por uma solicitação por os liberais, devido à maioria conservadora na Câmara de Deputados, que iniciou essas eleições, do cacete, chamada Eleições do Cacete, que era marcada pelas violência, com espancamentos, assassinatos, roubos de urnas, fraudes e contagem de votos, e na contagem de votos. Com isso, os liberais foram vitoriosos e se revoltaram contra as exigências dos conservadores na convocação das eleições. Com isso tudo, para estabilizar essa crise política, o imperador criou o cargo do presidente do Conselho do Ministro. Esse presidente do Conselho dos Ministros, ele tinha como instituir, o parlamentarismo, que seria o seguinte: Dom Pedro II conseguiu diminuir os conflitos entre os liberais com esse cargo criado, que seria o presidente do Conselho do Ministro. Ele diminuiu
esses conflitos entre os liberais e os conservadores, promovendo assim um revezamento de poder. A partir daí, esse revezamento de poder entre liberais e conservadores levou, né, como poder moderador, que é o poder do moderador no caso, que ele nomeava o presidente, que escolhia o gabinete e governava com a maioria do parlamento. Por isso é chamado de poder do moderador. A partir desse poder do moderador criado, né, que ele nomeava esse presidente e escolhia seu gabinete e governava com a maioria do parlamento, começou a fortalecer, né, esse vínculo. Então, no momento que ele começou a vincular, né, a questão do revezamento do poder entre os liberais e conservadores, começou a ter uma certa harmonia naquele momento. Com tudo isso, né, que Dom Pedro fez sobre a disputa entre os liberais e conservadores, né, esse encerramento do parlamentarismo às vésperas, né, foi o seguinte: foi visando estabelecer a situação política no país e garantir o quê? A governabilidade do imperador, que criou em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que media, que instituía o parlamentarismo no Brasil, mas como funcionava esse sistema parlamentarista. Então, funcionava no seguinte: o imperador, utilizando-se o poder moderador, nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes de seu gabinete ministerial e depois disso organizava-se novas eleições de modo que o partido ocupante do gabinete ministerial, né, pudesse governar com a maioria do parlamento. Desse modo, Dom Pedro II conseguiu diminuir os conflitos entre os liberais e conservadores, promovendo assim o revezamento dos dois partidos no poder. O parlamentarismo brasileiro foi inspirado no modelo que já existia na Inglaterra, mas possuía diferentes marcantes. Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro que de fato governa o país e é escolhido pelo partido que recebeu mais votos nas eleições. Após ser eleito, ele é quem escolhe aqueles que farão parte do seu gabinete ministerial. Assim que funciona na Inglaterra, já diferente um pouco do Brasil, né? Já o próprio o Dom Pedro II, né, o príncipe, que realmente escolhe seu gabinete e ele que coloca, né, as decisões, né, do parlamento. A partir daí começou a Guerra da Tríplice Aliança, em 1864 a 1870, conflito pelo controle da Bacia de Prata, que já existia desde o período colonial e agora independente, né? O Paraguai precisava dos rios para escoar seus produtos. Tudo ocorreu em 1864. O presidente uruguaio Bernardo Barros, do Partido Branco, aumentou os impostos sobre a exploração de gado e proibiu o uso de escravos, levando prejuízo causados aos colonos brasileiros. Dom Pedro II apoiou, né, Venâncio Flores, do partido rival Colorado, para a presidência do Uruguai, com apoio da Argentina também. Essa interferência dos vizinhos contrariou os interesses de um aliado de Brocos, né? Aliás, os aliados de Brancos, né? A partir daí, os presidentes paraguai Solano Lopes, que declarou guerra aos dois países, Brasil, Argentina e Uruguai, após vitória dos colorados, formaram a Tríplice Aliança em 1875 para derrotar Lopes, né? E liberar, né, a navegação fluvial para os três países. O avanço do Paraguai foi detido pelos aliados e o conflito terminou só em 1870, com a morte de Solano Lopes e a derrota do Paraguai. Na época, a guerra foi vista como resultado de um expansionismo, né, Paraguai, porém hoje é considerado fruto de disputa entre os países da região por uma consolidação como Estados nacionais. Com tudo isso, esse conflito armado, essa relação entre o Brasil e o Uruguai remontam
ao período colonial, muitos colonos criavam gados em terra de Uruguai e exportavam também seus bois para o Brasil, pagando baixos impostos. Além disso, com a escravidão, era permitida no Brasil esses fazendeiros levarem seus, né, escravos para trabalhar nos países vizinhos, embora ali a escravidão já fosse proibido. Só em 1864, o presidente uruguaio Bernardo Berrero, né, do Partido Branco, decidiu enfraquecer o negócio dos brasileiros e de uma só vez, como aumentou os impostos sobre a exploração de gado e proibiu o uso de escravos. A resposta de Dom Pedro II foi imediata. Com o apoio da Argentina, o Brasil interferiu na política uruguaia e apoio ao Venâncio Flores, que era do Partido Colorado, que era rival, né, para o presidente, em benefício, né, dos pecuaristas brasileiros. Já o Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, se aliou aos brancos que tinha grandes ambições para o seu país. A interferência dos vizinhos na política uruguaia contrariava seus planos de melhoria e transporte de mercadorias nos rios platinos, e assim, em novembro de 1864, Lopes rompeu, né, relações diplomáticas com o Brasil, né, aprisionou, né, os navios brasileiros no Rio Paraguai, e seguida tropas paraguaias invadiram, né, Mato Grosso e pediram autorização do governo argentino para atravessar seu território a chegar ao Uruguai. Diante dessa recusa, Solano Lopes declarou guerra à Argentina também, porque a Argentina negou, né, que utilizasse seu território. Os ataques do Paraguai ao Mato Grosso incorrente na Argentina motivaram o Brasil e a Argentina a formalizar uma aliança a qual aderiu, né, o Uruguai também. Após os colorados tomarem o poder no país, assim, em maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram a Tríplice Aliança, com compromisso de derrotar Solano Lopes e liberar as navegações fluviais nas regiões para os três países. Embora não fosse bem treinada a equipe, né, a primeira fase da guerra foi realmente vantajosa para o exército paraguaio, porém o avanço do Paraguai foi detido após a batalha do Riachuelo, vencida pela Tríplice Aliança, no conflito que terminou só em 1870, com a morte de Solano Lopes e derrota do Paraguai. Tudo isso ocorreu, né, a partir, né, dessa questão da Guerra do Paraguai, em 1864 a 1870. O Partido Branco, que é o Partido Uruguai, que representava os proprietários de terras, e o Partido Colorado é o Partido Uruguai também, composto por comerciantes, né, de Montevidéu, e a partir daí defendia livre comércio e livre navegação, né, dos planaltos, né, dos plantios. A partir daí, em Montevidéu, que foi assim fundado o Partido Colorado. Então, tudo isso foi o que ocorreu, né, na questão, né, do Dom Pedro II no trono do Brasil, né? Tudo que representou o coração de Dom Pedro para a política brasileira, com o golpe da maioridade, né, a questão da disputa entre os liberais conservadores e o parlamentarismo, né, criado o presidente do Conselho dos Ministros, levando assim, utilizando o poder do moderador, e a Guerra da Tríplice Aliança em 1864 a 1870, né, que foi um conflito armado que foi também conhecido como a Guerra do Paraguai em 1864 a 1870, que a partir daí, né, a morte de Solano Lopes e a derrota do Paraguai com a Tríplice Aliança, né, o Brasil, né, Argentina e Uruguai, derrotando assim e conseguindo liberar as frotas fluviais para fazer o tráfico, né, de produtos e a comercialização desses produtos entre esses territórios, né, ou seja, entre esses países. Então, a Guerra do Paraguai foi que envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai, a partir do momento que foi a disputa pelo controle da Bacia da Prata, formada assim pelos rios Paraná, né,
Paraguai e Uruguai. Então, a política não é, para mim, senão o duro cumprimento do dever. Dom Pedro II. Fica com essa grande palavra em Libras, livre. A partir daí, até a próxima.